A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar mais uma vez com você aqui em sua companhia para a Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Nesta oportunidade nós estamos iniciando uma nova lição bíblica e o tema para estas próximas aulas é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Teologicamente, essa disciplina é conhecida, é chamada de bibliologia. Durante estas próximas aulas, estaremos aprendendo sobre a inspiração bíblica, sobre a interpretação bíblica, exegese, hermenêutica, inerrância, supremacia das Escrituras, enfim, nós vamos meditar sobre a Palavra de Deus. Para a primeira lição inaugural desta nova revista, nós estaremos estudando a autoridade da Bíblia. Amém? Mas antes, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração por mim, por você, agradecendo a Deus pela nossa igreja, pela Igreja Evangélica Canaã, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, que a bênção ou as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as vidas dos nossos pastores, das suas famílias, e estendendo esta oração e agradecimento a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e também toda a parte técnica, todo o pessoal de mídia da nossa igreja, que é um ministério. É um ministério. São pessoas que buscam capacitar-se a cada dia e que dia e noite estão trabalhando para levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo bíblico, cristocêntrico para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concede uma vez mais de estar diante, Senhor, do teu povo, da tua igreja e ministrar e falar algo a respeito da tua palavra. Quero te agradecer pela nossa igreja, pela oportunidade confiada a mim, pelos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, que as tuas bênçãos repousem sobre a vida, o lar, a família, o ministério dos teus filhos e estendendo a isso a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e também a todas as famílias aqui congregadas. Que o Senhor seja conosco e que tudo que for dito aqui seja para edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Primeira lição, a autoridade da Bíblia. O texto áureo encontra-se no Salmo 119, no verso 1. Salmo 119, verso 1. O texto áureo diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. A verdade prática é a seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Veja, a Bíblia Sagrada é a autoridade final, máxima da nossa regra de fé e prática. Ou seja, a Bíblia não regulamenta apenas a nossa fé, mas também a nossa prática de vida. Fé e prática. Fé prática. Prática de fé, prática de vida segundo a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos a leitura bíblica em classe. Nesse trimestre, a revista ganhou um novo formato, um novo tamanho, e nós vamos nos adaptando a isso tudo, mas é uma lição muito especial, muito celebrada por todos os nossos colegas, professores aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Canaã. Vamos à leitura bíblica de classe. Eu gostaria de pedir a você que tomasse a sua Bíblia, que lesse juntamente comigo, se possível for, obviamente, que você marque, anote, faça anotações, use a tua Bíblia, marque a sua Bíblia. Alguém um dia disse, e eu já disse repetidas vezes aqui, e nesta lição um pouco mais, que a sua Bíblia está aí para você. E alguém um dia disse que uma Bíblia inteira pode revelar uma vida
esfacelada, uma vida destruída. Mas uma Bíblia gasta, usada, marcada pelo tempo, pode ser o sinal de uma vida edificada, fortificada na palavra de Deus. À medida que você lê, que você anota, que você tem intimidade com a palavra, com a sua Bíblia, você tenha certeza disso. A tua vida vai andar, como diz a própria palavra de Deus, como a luz da alva que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos lá. A leitura bíblica em classe permanece no Salmo de número 119 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Salmo 119, conhecido como Salmo da Palavra, não é? Vamos lá. Verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Verso 3. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Verso 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Observando aqui, ainda que superficialmente, o texto lido no texto áureo, quando nós lemos aqui lei, testemunho, caminho, mandamento, estatuto, isso tudo está falando da palavra. Juízos ou justos juízos, tudo isso está se referindo à palavra. Mandamentos está se referindo à palavra. Ou seja, a vida, segundo a palavra do salmista, que nessa porção do Salmo 119, de 1 a 8, a vida do cristão deve ser pautada pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Amém? Os objetivos dessa lição: relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina e pontuar as observâncias da autenticidade da Bíblia e apresentar a mensagem da Bíblia. Durante todo esse trimestre, durante as próximas aulas, nós vamos estar falando sobre a palavra, sobre a revelação, sobre as evidências da autenticidade, apresentar a mensagem da Bíblia para o ser humano. Qual é o propósito de Deus, a revelação geral, a revelação especial, enfim, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. A introdução da lição vem da seguinte maneira: a autoridade da Bíblia fundamenta-se no seu autor, que é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A autoridade primeira, única, última sobre a Igreja vem da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a Igreja, e não só para a Igreja, mas para toda a humanidade. Nesta lição veremos a origem da Bíblia, a autenticidade e a mensagem revelada da palavra de Deus. Primeiro tópico: a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia é o primeiro subtópico. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Você acompanhe e leia 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz
o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que significa isso? São vários escritores ao longo de todo o período em que os livros que compõem o cânon sagrado, o cânon da Bíblia Sagrada, fossem agrupados, colocados em ordem como a temos hoje. Aproximadamente 44 escritores, aproximadamente, por um período muito extenso de tempo. Estes homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, a origem da escrita está em Deus. Estes homens apenas transcreveram aquilo que Deus, na sua autoridade, inspirou estes homens a escreverem. Um exemplo disso, no final da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler a seguinte expressão: e eu, Tércio, que vos escrevi esta carta, ou seja, quem escreveu a carta? Foi Tércio ou foi Paulo? Tércio apenas recebeu e transcreveu aquilo que o apóstolo Paulo estava inspirado por Deus lhe dizendo, lhe falando, lhe revelando, lhe expondo, e Tércio transcreve tudo isso, põe para o papel, e hoje nós temos a carta aos Romanos, que reconhecemos de autoria do apóstolo Paulo. Se você quiser conferir isso, você leia Romanos capítulo 16, verso 22, que está escrito: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Amém? Esse é apenas um exemplo para que você entenda como foi escrita a Bíblia. A inspiração é de Deus, vem de Deus, e estes escritores, estes homens, colocam no papel a revelação de Deus, primeiro para Israel, depois para a humanidade e para a igreja. Tá bom? Vamos seguir aqui. Paulo corrobora que a mensagem bíblica vem do alto, 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém debaixo da inspiração e supervisão divina. Amém? Ó, um exemplo. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, o seu servo. Vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo e chega até o apóstolo que escreve e deixa a revelação escrita para nós. Leia também 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 e 14. Portanto, as Escrituras são a revelação de Deus, ou melhor, as revelações que Deus faz de si mesmo. Através da Bíblia, Deus se revela a nós. Através da Bíblia, Deus se revela a nós. Ah, pastor, mas alguém disse que os céus dos céus não podem suportar toda a grandeza de Deus. Então, tudo de Deus está aqui e tudo de Deus está resumido na Bíblia. Tudo de Deus foi revelado a estes escritores ao longo dos tempos. Irmãos, entendam, tudo que é preciso saber de Deus, que nós precisamos saber de Deus, está nas páginas da Bíblia Sagrada. Muitas heresias, muitas distorções teológicas, muitas confusões surgem, porque pessoas a todo tempo estão tendo novas revelações. Não, regra de fé e prática de vida para o cristão é a palavra de Deus. Amém? A eternidade irá nos revelar coisas que até então
são mistérios. E a própria Bíblia fala a respeito deles. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, a partir do verso 51, ele começa o verso 51 dizendo: eis que vos digo um mistério. Qual o mistério? O mistério do arrebatamento. Como é isso? Um abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, de repente os mortos ressuscitam, os que ficaram vivos serão arrebatados juntamente com eles. Eu não entendo. A eternidade vai nos revelar essas coisas todas na sua íntegra e outras tantas coisas de Deus, mas para mim e para você, tudo que eu e você precisamos saber da palavra de Deus está na palavra de Deus. Por isso está escrito, e o profeta Osés escreveu: o meu povo se corrompe, se perde por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. A Bíblia é a portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé, o credo da nossa igreja, da Igreja Evangélica Canaã, e o credo também de outras denominações, de outras igrejas, determina que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Não há um livro anexo, tá? Não há algo que complemente, não deve ser revista, não deve ser adulterada, não deve ser devem ser acrescidas palavras e nem subtraídas palavras. Na íntegra, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro capítulo ao último versículo das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro de regra de fé e prática da igreja e de todo crente em Jesus Cristo. Revelação geral é o segundo subtópico. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza. Como isso? Primeiro, na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Leia, por exemplo, Daniel, o livro do profeta Daniel, ele prediz já lá atrás, nos seus dias, coisas que ele não tinha condições de falar, de conhecer, porque estavam muito além da sua época. Por exemplo, a queda dos 4 grandes governos da história, tudo isso se confirmando, Deus se revelando através da história. Os fatos estão aí. A Bíblia, como disse certo grande pregador, ele disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, contrariando alguém que diz que a Bíblia é um livro atrasado, retrógrado e que precisa ser atualizado. Não, de maneira alguma. Continuando aqui. Segundo, no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o universo, a natureza, dá testemunho de Deus e Deus se revela através da natureza, através do universo, amém? Através das forças da natureza. Salmo de número 19, verso de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aleluia! Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim
do mundo. Confira também Atos capítulo 14, Romanos 1, vários textos que mostram as manifestações de Deus através da natureza. Haja visto o próprio livro do Gênesis, não é, que faz o relato da criação, não é? Leia João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que veio a existir, todas as coisas, toda a complexidade da natureza, tudo isso revela a Deus, aos seres humanos. Vamos lá. Deus se revela também, falando da revelação geral, Deus se revela no ser humano, através do ser humano criado à imagem e semelhança divina. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Como que você explica uma civilização um povo que está afastado da tal civilização, melhor dizendo, do tal mundo civilizado? E aí seria uma discussão antropológica, sociológica e filosófica sobre quem são os civilizados, porque, por exemplo, tem um povo que está afastado da tal civilização e que tem regras e normas que regulamentam essa comunidade. Há uma consciência de culto, embora mal direcionada, porque quem plantou no coração dessa comunidade afastada, longínqua, distante, o desejo em adorar uma divindade, por exemplo? Por que se curva diante do sol? Por que se curva diante da lua? Por que se curva diante do fogo? Por que se curva diante da água? Por que constrói algo, uma imagem para ser adorada? Um velho pregador também disse, no ser humano, dentro de cada ser humano há um vazio do tamanho exato de Deus. E nada, nem ninguém pode preenchê-lo, somente Deus. Então, Deus se revela assim. Um livro muito interessante que fala a respeito disso é o Fator Melquisedeque. Me perdoem agora, eu não vou lembrar o autor. O Fator Melquisedeque é muito interessante. Você vai entender essa manifestação de Deus no ser humano sem o ser humano perceber. Esse desejo por Deus. Essa coisa de não matar, essa coisa de não roubar, essa coisa de não cobiçar, tudo isso que está no ser humano, até na vida daqueles que não conhecem a Bíblia e não conhecem a Deus, isso tudo é a revelação de Deus, é Deus se revelando nas pessoas. Terceiro subtópico, revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos, pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, verso 31. Ou seja, a revelação geral, ela conclui-se na revelação especial. A revelação geral mostra Deus se revelando e confronta a pecaminosidade do ser humano. Na revelação especial, que é a revelação de Jesus Cristo, Deus revela o plano da salvação, a salvação a todos os homens através de Jesus Cristo. Amém? Chegamos ao final desse tópico e a síntese dele é: a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo, na humanidade e de modo especial por meio de Jesus Cristo nas Escrituras.
escrituras. Tá bom? Segundo tópico. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro, autêntico, verdadeiro. Quando aplicada à Escritura, o termo indica a autoridade da Bíblia, a verdade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça. Vou ler também o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Dentre as evidências internas destacam-se, primeiro, a unidade e a consistência da Bíblia. Como disse, foi um período longo, vários escritores, mas a Bíblia, ela se harmoniza, ela é consistente. Os argumentos encontrados na Bíblia, os fatos encontrados na Bíblia não se deterioram, não se esfacelam. Eles são comprovados escrituristicamente, porque a Bíblia explica a Bíblia e autentica a Bíblia, e também a história autentica a Bíblia. Vamos lá. A unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, presta atenção nisso. Num período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Foi gente diferente, era o agricultor, era o boiadeiro, era o lavrador, o pescador, era enfim, pessoas com histórias de vida completamente diferentes umas das outras num período de 1.600 anos, mais de 40 pessoas, cerca de 40 pessoas, e a Bíblia se harmoniza, a Bíblia tem uma unidade, a Bíblia é consistente. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Não há contradição na Bíblia. E até aqueles versículos, e é importante que se diga isso, alguns versículos que na língua portuguesa e não na língua original em que foram escritos os textos, pode parecer que haja uma incoerência ou uma contradição. Um estudo minucioso do texto ou dos textos, comparando escritura com escritura, Bíblia com a Bíblia, nós vamos encontrar que não há, nós vamos chegar à conclusão que não há contradição e que não há uma desarmonia no texto bíblico. Salmo 18, verso de número 30. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Louvado seja Deus. Segundo aqui, evidência interna da Bíblia. Primeiro, a ação, segundo, melhor dizendo, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito.
Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, porque a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada ou espada alguma de dois fios, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do homem. Então a palavra de Deus fala no ser humano, na sua interioridade, ela penetra fundo e profundamente na vida, nas emoções e na consciência do ser humano, que se permite ser tocado pela palavra. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Isso é extraordinário. Me permita ler um texto aqui em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o verso 31 e o verso 32, que diz assim: abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Temos aqui um exemplo bíblico, mas deixa eu apelar para o seu testemunho. Apelar no sentido de trazer à memória o seu testemunho. O dia em que você recebeu a palavra de Deus. O dia que Deus falou com você. E é comum nós ouvirmos a seguinte expressão: pastor, naquele dia eu entrei no culto e era como se o pastor que estava pregando, o pregador, o evangelista, o missionário, a missionária, o bispo, o apóstolo, eu não sei quem foi, parecia que ele estava olhando para mim, segurando na minha mão, me tomando na mão e falando a minha vida todinha. O que é isso? É o poder da palavra de Deus penetrando juntas, medulas, divisão da alma e do espírito, e falando ao teu coração, e à medida que você foi sentindo arder em você essa chama desta revelação de Deus através da atuação do Espírito Santo, você chegou à seguinte conclusão: eu tenho que entregar minha vida a Jesus, eu tenho que viver pela palavra, eu tenho que viver a palavra. A fé vem por ouvir a palavra que é luz, a palavra que me conduz, a palavra que é alimento, a palavra que é pão, a palavra que é água, a palavra que me sustém, que me sustenta e que me salva. Eu preciso entregar a minha vida. Por quê? Por causa desta revelação do Espírito Santo agindo na sua vida, você chegou a esse entendimento. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Em terceiro lugar, as profecias de eventos futuros evidenciam, está aqui nas evidências internas da palavra. Vamos lá. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras, e as profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Jesus Cristo. Lá em Isaías foi profetizado que ele nasceria de uma virgem, e em Mateus isto está relatado, comprovando. Em Isaías, vamos ler rapidamente, vamos ler. Vale a pena. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E isto se comprova, isto acontece em Mateus, no capítulo 1, no verso 21. Olha que coisa extraordinária.
Isso foi profetizado há muito tempo antes e de repente na história está acontecendo porque Deus revelou através da profecia 1:23 de Mateus, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E a partir desta palavra que foi entregue, nasceu o menino, nasceu o Salvador, e por ele nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A sua morte na cruz também foi profetizada. Salmo 22, verso 16, se cumpre em João 19:36. O local da sua sepultura, Isaías no capítulo 53 fala, e Mateus no capítulo 27 ratifica a sua ressurreição, descrita no Salmo de número 16, e que se comprova, que se confirma em Mateus capítulo 28, Deus se revela através das Escrituras nas profecias. Louvado seja Deus! As evidências externas. Até agora nós estávamos falando daquilo que está contido na Bíblia, que comprova a Bíblia. Mas vamos para evidências externas. As evidências internas são unidade e consistência, ação do Espírito Santo e profecias e eventos futuros, tá? Agora vamos para evidências externas da autoridade e autenticidade da Bíblia. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Não há erros. Nesta direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e mais lido de toda a história. Marcos, capítulo 13, verso de número 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna. Eterno é o Deus da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final deste segundo tópico e a síntese do mesmo é: a Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição: a mensagem da Bíblia. Primeiro subtópico: a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, ou sola escritura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Falei a respeito disso no início. Nossa declaração de fé, a nossa igreja e de outras igrejas, professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Uma pausa aqui, me permita. A Bíblia não é só coisa para crente. Bíblia é coisa para gente. Porque se nós tivéssemos a sociedade, a Bíblia, como um livro de regra, de prática, não vou nem falar de fé, as coisas talvez seriam um pouco diferentes do que nós vemos. Porque se nós pegarmos a Bíblia, por exemplo, livro de Provérbios, os provérbios contidos ali são de instrução para a vida do ser humano em todas as áreas.
Você pega a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, ele vai falar de questões de relações trabalhistas, ele vai falar de relações conjugais, ele vai falar de relações familiares. A Bíblia é um manual para a vida, por isso eu digo, alguém disse, e eu tomo essa palavra, dizendo que a Bíblia não é só coisa para crente, é coisa para gente que quer ver e viver uma vida diferente, uma vida reta. Preservação e respeito à vida, respeito às entidades, às instituições, às autoridades constituídas. Tudo isso, não roubar, não à corrupção, não à mentira, não ao adultério, não à prostituição, não ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Enfim, a Bíblia traz todas essas coisas. Por isso, repito, não é só um livro para crente, não é só coisa para crente, é coisa para gente. E nós, então, enquanto igreja, de posse dessa palavra, temos a receita, a solução para a cura da sociedade. Por isso, não podemos nos calar e devemos pregar esta palavra a tempo e fora de tempo. Vamos continuar aqui. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Está tudo aqui. E eu já disse, o surgimento das seitas, heresias, distorções teológicas e ditas necessárias atualizações da Bíblia vem porque as pessoas não querem moldar a sua vida à palavra de Deus, e sim moldar a palavra de Deus ao seu modo de vida. Vamos continuar aqui. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma das Escrituras. Não pode. Vamos ver Apocalipse, capítulo de número 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes apresentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras deste livro ou do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Ou seja, ninguém acrescenta, ninguém subtrai. A palavra de Deus é suficiente, ela toda. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade sobre a igreja. Tá bom? Segundo, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. A palavra de Deus é como fogo que purifica, é como um martelo que destrói a pedra. Jeremias, capítulo 23, verso 29. A palavra de Deus, as qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Vamos ler Isaías, capítulo de número 55, verso 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jeremias, capítulo 5, verso 14. Que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. A palavra de Deus é como fogo que consome. Viu? Vamos lá, continuando aqui.
O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Nós já lemos Hebreus 4, verso 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Vale a pena ler isso aqui. E me permita pontuar algo aqui. Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, verso 4, verso 7 e verso 10. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Deixa eu te falar de uma coisa que está escrita. Talvez eu saia um pouco do contexto. Mas algumas teologias se propagaram de maneira muito extensa e alguns prejuízos foram causados. Mas eu quero dizer só isso aqui para você pensar. Só isso aqui para você pensar. Verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Quem prometeu aqui riqueza e domínio sobre os reinos foi Satanás. Não foi Jesus. Não foi Deus. Tem gente acreditando na conversa do diabo. Tem gente acreditando na conversa do diabo e colocando o seu coração nas coisas daqui. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 e 2, ele diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, busquem as coisas que são do alto, aonde está Cristo assentado à destra de Deus. Quem é de Deus não se embaraça com as coisas desse mundo, dessa terra. Não estou falando para você viver uma vida despreocupado, não. Eu só estou falando para você que aonde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Tá? E Jesus repreende Satanás nessa parte, no verso 10, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Deus ou Mamon? Vamos continuar aqui. Terceiro, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé, o credo na nossa igreja, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Ou seja, nós acreditamos, nós cremos, e a Bíblia que nos dá essa base e que nos diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é a mensagem clara, objetiva, entendível, compreensível, completa e amorosa de Deus, e que o alvo principal é que pela atuação do Espírito Santo as pessoas sejam levadas à salvação em Jesus Cristo. Leia depois João capítulo 16 e 1 João capítulo 1. Na Bíblia também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Eu acabei de falar disso. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Os valores bíblicos são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e da vontade de Deus para a humanidade.
Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de, primeiro, fidelidade e segundo, propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Chegamos então ao final desta primeira lição e a síntese é: a palavra de Deus é poderosa, ela é autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. E a conclusão, portanto, é: as Escrituras são de origem divina, não esqueça disso. Escritores humanos participaram da elaboração, da construção, mas a inspiração, a revelação, ela veio de Deus pelo Espírito Santo. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade e de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas, por evidências externas. Palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo, saudoso teólogo pentecostal, pastor Antônio Gilberto, escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Chegamos ao final desta primeira aula, destas outras mais 12 que teremos neste tema tão maravilhoso, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Ficamos por aqui, te espero numa outra oportunidade, que você esteja acompanhando toda esta lição. Teremos temas maravilhosos como a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas. Nós teremos lições como a lei e os evangelhos revelam a Jesus, as histórias e as poesias que falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança. Nós vamos estudar Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje, as epístolas que instruem e formam os cristãos, a leitura da Bíblia e a educação cristã. São temas maravilhosos. Não perca nenhuma aula. Se porventura você não conseguir participar, salve lá nos seus favoritos, assista depois. Permita-se ser tocado pela palavra de Deus. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe com bênçãos de paz, de saúde e prosperidade, uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um e todos digamos amém. Até a próxima Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe.